temos o caso da Venezuela, né? O caso da Venezuela é um caso clássico de tomada do poder utilizando os mecanismos, não é, da democracia. Não é? O famoso socialismo do século XXI, ou bolivarianismo, ou chavismo, não é? Nada mais é do que um culto à personalidade, do que um caudilismo, utilizando as forças armadas e os recursos abundantes do petróleo para o controle do país. Nesse processo, a economia venezuelana ela foi totalmente obliterada, não é? O país hoje vive uma crise, não é, humanitária, uma crise de sua capacidade de atuar como país. Acredito que devem ter lido a entrevista do Nicolás Maduro, não é, num jornal aqui de São Paulo, que foi publicada na última segunda-feira, se eu não me engano, não é, onde parece que ele vive em outro país, né? Então, ele tem uma realidade paralela, ele vive nessa realidade paralela dele, não é? Ao longo dos últimos anos, a quantidade enorme de pessoas foram assassinadas nos protestos contra o governo, uns quase 4.000 presos políticos lá na Venezuela, não é? Que levou um relatório contundente aí da representante da ONU para a questão dos direitos humanos, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, né, e que mostra essa situação da Venezuela, e aí ocorre uma diáspora venezuelana. Né, em torno de 4 milhões de venezuelanos saíram do país. Né, para uma população de 30 milhões, né, é uma quantidade enorme, seria correspondente aqui no Brasil, como uns 25 milhões de brasileiros tivessem saído do país. Então, a gente tem que ter essa comparação. Para o nosso lado, aqui do Brasil, muito pouca gente veio, comparativo com o que foi para os Estados Unidos, para a Europa e para a Colômbia e os demais países de língua hispânica. E por que isso? Porque a nossa fronteira com a Venezuela é um vazio demográfico. Não é? Observem aí a região ali do Rio Orinoco, onde está São Fernando do Apure, Ciudad Bolívar. Não é? Ali é a linha onde termina a grande concentração, ou o acúmulo estatal venezuelano, onde tem a grande concentração de população. Dali, na direção da nossa fronteira com Roraima, se atravessa a região da Grande Sabana, uma savana enorme, realmente, são 600 quilômetros de vazio demográfico. Né? E do outro lado, aqui a partir do sul de Puerto Ayacucho, e chegando aqui ao norte do Brasil, ali na região, né, a nordeste da Cabeça do Cachorro, é selva, é o estado do Amazonas, também outro vazio. Do lado da Colômbia, guerrilha, das Farc e do ELN, do lado da Venezuela, todo tipo de ilegalidades possíveis e imaginárias. Lhes digo isso porque durante 2 anos eu fui comandante de brigada ali na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel de Cachoeira. Então conheço bem essa região, além de ter sido adido militar na Venezuela. Então por isso não veio muita gente para cá. E o que as nações estão fazendo? A pressão diplomática, política, econômica, no sentido de que o Maduro e seu pessoal sentem efetivamente para abrir uma negociação digna do nome com a oposição e que hajam novas eleições livres na Venezuela, não é? E uma vez que o regime do Maduro seja derrotado, que eu não tenho dúvida que será derrotado numa eleição decente, não é? Haja um acordo para que essa turma saia do país, vá para Cuba, vá para qualquer lugar que queiram e que não sejam encarcerados. Esse é o grande temor deles. O maior temor desse pessoal é não ter condições de gastar a enorme fortuna que acumularam ao longo aí dos últimos anos. E essa tem sido a nossa discussão. Quando se fala, não é, muitas vezes em solução militar externa à Venezuela, é um absurdo. E para nós, aqui no Brasil, um absurdo total, exatamente pela razão que eu estou lhes falando. Observem que nós teríamos que concentrar tropa, né, na região de Roraima e temos 600 quilômetros de território venezuelano para entrar. Isso é absurdo, totalmente absurdo. Além de ser frontalmente contrária àquilo que prega a nossa Constituição, né, da solução pacífica dos conflitos e da não intervenção nos assuntos internos de outros países, que não sejam pelas vias diplomáticas e políticas. Né? Falando ainda sobre, ou melhor, fazendo uma ligação entre
o mercado internacional e nossa situação aqui, recentemente nós vimos um conflito entre os países europeus e o Brasil sobre a Amazônia. Eu queria perguntar para o senhor, há interesses econômicos por trás desse discurso ambientalista dos países europeus? O discurso ele é dicotômico, né? Ele é dicotômico porque, no caso específico aí da França, né, o presidente Macron ele enfrenta uma forte oposição do lobby da agricultura francesa em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, exatamente o que eu comentei aqui com as senhoras e senhores, né? A nossa agricultura é poderosíssima, né? Hoje, né, a nossa produção, nós conseguimos ter 3 safras por ano com uma tecnologia de agricultura tropical que nós temos, né? Nós não utilizamos, né, nós fazemos o plantio direto, é algo que só nós descobrimos como fazer, né? Então, essa nossa força, né, ela, óbvio, que leva os países a buscarem uma proteção. O protecionismo, né, fruto dessa globalização, dessa questão tecnológica, da economia do conhecimento, e a nossa agricultura é da economia do conhecimento, ele ressurgiu em todos os países. Então, uma forma de nos atacar é a questão da Amazônia, né, que tem coisas ali que estão, digamos assim, existe total, né, verdade no que está sendo dito, né, houve o aumento do desmatamento, então compete a nós impedir que isso ocorra, mas, ao mesmo tempo, existem aquelas inverdades, tipo a Amazônia é o pulmão do mundo, que nós sabemos que não é, né, o pulmão do mundo são os oceanos. Vice-presidente, o senhor, já que falou aqui do Sul, e eu queria fazer uma pergunta ali de uma situação que temos lá perto, que é justamente a Argentina. A vitória dos peronistas nas eleições prévias são um fenômeno isolado ou o senhor enxerga algum risco generalizado de a esquerda voltar ao comando dos países latino-americanos? Olha, o que ocorre na Argentina, né, é que o presidente Macri prometeu e não entregou, né? Isso é uma realidade. Quem promete e não entrega, ele não consegue se reeleger ou não consegue eleger alguém que tivesse ligado a ele. Ele foi gradualista, né, na aplicação das medidas que ele tinha que aplicar, ou seja, ele não sustentou a posição nos 10 segundos iniciais da queda livre, né? E, a partir daí, ele perdeu a mão, perdeu o controle, uma economia dolarizada, como é a economia da Argentina, né, com também problemas internos nessa questão de salário, estagnação, né? É uma situação difícil ali da Argentina, uma inflação altíssima, mais de 50% de inflação, uma desvalorização enorme da moeda argentina, né, leva a uma insatisfação. Existe, né, vamos colocar assim, uma força dentro da Argentina que são os sindicatos ligados ao peronismo, é algo que não morre, né? Peronismo, né, ele não morre, mas ele tem suas vertentes, né? E se considera que o candidato Fernandes seria de uma vertente mais light do peronismo. A grande incógnita é qual será o papel da vice-presidente nisso aí, né? Eu que teria que falar com ela, né? Nós somos vice. Tocando agora numa questão que está muito presente, acho que e cada um de nós aqui fica se perguntando, qual será o futuro da Operação Lava Jato nesse momento? Olha, a Operação Lava Jato, ela teve um papel fundamental em desnudar, né, e colocar, né, de maneira clara aquela crise político-policial que eu mencionei quando iniciei a abordar a situação interna do nosso país, né? De uma forma metódica e organizada. Vamos lembrar que antes da Lava Jato tivemos 2 operações enormes e que foram, né, anuladas por erro na produção de prova, erro de processo, né? E a Lava Jato ela conseguiu conduzir esse processo de uma forma organizada. O que eu vejo, de uma forma geral, é o seguinte, né, pelo lado dos políticos envolvidos, estão sendo punidos, né, dentro das formas da lei, com todas as instâncias de defesa, né, inclusive, né, o fato lamentável que eu considero de termos um ex-presidente da República preso por corrupção, para mim isso é lamentável, né, mas é emblemático ao mesmo tempo. E temos o lado das empresas, né, que executivos que estiveram envolvidos foram punidos, condenados.
Agora, eu tenho também aquela visão de que a empresa, uma vez tendo pago o que deve, ela tem que retornar, né, ao mercado. Principalmente a nossa questão das nossas empresas ligadas à infraestrutura. Nós temos uma engenharia de renome, nós temos uma capacidade, então a empresa pagou, né, fez seu acordo de leniência, ok, então retorna para o jogo. Né, e muitas vezes fica aquele negócio, não pode, não, retorna para o jogo e dentro das regras, fiscalizada, está aí TCU, está aí tudo que tem para fiscalizar. Então, eu acho que a Lava Jato, ela prossegue, mas a intensidade dela vai começar a diminuir à medida que, né, não tem mais nada a ser desnudado. Somente para a gente deixar claro, então o senhor é a favor dos acordos de leniência? Sou a favor do acordo de leniência. É a forma uma das formas encontradas. Tá bom, eu desviei X milhões, está aqui, estou devolvendo. Quem fez o ato está preso, está condenado, mas a empresa tem outros executivos que não estavam envolvidos. Tá? Para finalizar, vice-presidente, como é que o senhor acha que será o ano 2020 para o Brasil, do ponto de vista político e econômico? Olha, a questão política, né, a nossa questão é um ano eleitoral, né, é um ano que se decide aí as eleições municipais, que as senhoras e senhores sabem, que é a base para as eleições que irão ocorrer em 2022. Então, óbvio que vai haver uma disputa, né, de posicionamento, né, não só, né, pelos partidos que necessitam se fortalecer, como também aqueles prováveis candidatos, né, sejam a presidente, seja a governador, para 2022. Então, isso vai afetar, né, a situação política em 2020. Economicamente, né, a nossa visão é que os anos de 2019 e 2020 são os anos da arrumação da casa. Né? É os anos que nós temos que, né, trazer a situação fiscal para algo efetivamente sob nosso controle, as medidas, né, que vão aumentar a nossa produtividade serem aprovadas, aquelas que necessitam de aprovação, e as outras serem realmente incrementadas, de modo que a nossa aeronave, né, comece a embicar e subir, para que em 2021 e 2022 a gente atinja um voo de cruzeiro, né, e chegando ao final do nosso mandato, em condições de passar o governo ou de prosseguir, caso o presidente deseje e seja eleito, né, para um novo mandato. Bom, são precisamente 12h03. Eu gostaria de agradecer muito a presença do vice-presidente da República, o general Antônio Hamilton Martins Mourão, pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã, e agradecer também a atenção de todos os convidados. Eu aviso já que o general, devido ao cerimonial e à sua agenda, ele não vai poder tirar foto com ninguém, e eu peço a todos que utilizem a porta de saída central para se retirarem do salão. Muito obrigado e até a próxima evento de Maneira Pausa.